dia, galera. Hoje nós vamos falar do nosso capítulo 3, que vai falar sobre a crise do capitalismo e do totalitarismo. Bom, a gente precisa entender que os Estados Unidos, após a Primeira Guerra Mundial, ganhou muito prestígio, muito mais poder e acumulou riqueza. Porque após a Primeira Guerra, ele começou a oferecer aos países aliados, uma carta de crédito para que esses países se reconstruíssem e depois conseguissem pagar os Estados Unidos. Por esse motivo, esses países se tornaram dependentes dos Estados Unidos e ajudaram a desenvolver o que a gente chama do sistema capitalista. Então, após a Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos se tornou ainda mais poderoso. Ele usava diversos tipos de novas tecnologias e aí eles viviam no que a gente chama dos anos felizes. Os anos felizes eram os anos em que essas tecnologias elas proporcionavam uma vida confortável para boa parte da população. E nos Estados Unidos, viver bem tornou-se sinônimo de consumir mais. Então, quanto mais você consumia, mais você vivia bem. Houve uma ampliação de crédito e a publicidade te incentivava a todo momento a consumir. Porém, essa prosperidade aí, dos anos felizes, ela não foi para todos, tá? Não atingia todos os grupos igualmente. Além disso, havia diversas manifestações de intolerância religiosa, principalmente com os negros, tá? O preconceito racial era frequente e essas manifestações se davam em diversas situações na sociedade. Essas situações eram inclusive impedir negros de frequentar escolas, restaurantes e outros lugares públicos que poderiam ter os brancos. Esses conflitos raciais nos Estados Unidos demoraram um pouco para passar e gerou um movimento de busca de igualdade. Só depois de muito tempo os negros conseguiram ampliar o seu direito de cidadania. Então, esse grande desenvolvimento do capitalismo, junto com o consumo e mais, fez com que os Estados Unidos acumulassem cada vez mais riqueza através desses produtos e dessa campanha que ele estava fazendo, para poder consumir cada vez mais. Então, nesse período, essa produção dos Estados Unidos aumentou cada vez mais. Eles produziam cada vez mais mercadoria em maior quantidade. Só que houve o que a gente chama de superprodução, ou seja, essa enorme quantidade de mercadoria ficou estocada e não teve comprador. Então, com isso, os preços começaram a cair. Com os preços mais baixos, esses produtos dos Estados Unidos, eles não conseguiam vender todos os seus produtos. Então, os empresários tiveram que reduzir suas atividades e demitir milhões de funcionários, tá? Vai ser em 29 de outubro de 1929 que a gente vai ter a quebra da Bolsa de Valores de Nova York. Essa quebra da Bolsa de Valores gerou uma grande depressão mundial. Ela não atingiu só os Estados Unidos, mas atingiu vários outros países que também dependiam, ou tinham acordos econômicos com os Estados Unidos. Essa quebra da Bolsa de Valores fez com que diversas pessoas perdessem as suas empresas e fossem à falência. Em decorrência dessa crise, a produção industrial dos Estados Unidos foi reduzida em 54%. Então, imaginem o número de pessoas que ficaram desempregadas nesse período aí da Grande Depressão Mundial. Os Estados Unidos começou a lançar um plano que a gente chama de New Deal. Esse plano seria um plano de reconstrução para essa economia depois da crise de 1929. Esse plano tinha como objetivo principal o controle governamental do preço dos produtos, a concessão de empréstimos aos fazendeiros, aos empresários endividados, para que eles pudessem pagar a sua conta e reorganizar a sua produção, a realização de diversas obras públicas para oferecer trabalho para esses milhares de pessoas que ficaram desempregados e o salário-desemprego, que era um salário para socorrer essas pessoas que estavam desempregadas e não tinham como se manter. Apesar de não ter alcançado todo o sucesso que deveria, a gente pode se dizer que essa política foi bem sucedida.
ajudou aí um pouco a galera que estava passando por esse momento de crise. Essa implantação de novas medidas conseguiu controlar a crise, tá? E a economia do país passou a se fortalecer. E, consequentemente, o poder aquisitivo aumentou e os Estados Unidos começou novamente a sua grande produção.